Começando então, meus amigos, hoje nós vamos para um tema que é mais específico da psicofarmacologia. Nós já vimos alguns aspectos gerais relacionados à absorção dos fármacos, as vias de administração. Esses aspectos são comuns de todos os fármacos, tá? Incluindo os fármacos utilizados na psicofarmacologia. Mas agora chega a hora de darmos um enfoque maior para o sistema nervoso central e para os neurônios como um todo. É por isso que nós estudaremos hoje a neurotransmissão. Tem um aspecto importante que é preciso tratar, que facilita bastante o entendimento de como os problemas do sistema nervoso central surgem. Tá? Eu mostrei lá para vocês, naquela parte inicial, o genoma, a síntese proteica, e esse mesmo processo bioquímico também ocorre nos nossos neurônios. A questão é que quando o indivíduo é exposto a alguma cena traumatizante, alguma condição que o deixa vulnerável psicologicamente, também essa síntese proteica interna dos neurônios do sistema nervoso central pode ser alterada. E é por isso que nós vemos traumas que duram anos, que não conseguem ser resolvidos simplesmente com os medicamentos. Epigenética. Se o DNA é aquela sequência de nucleotídeos presentes no núcleo, que tem a receita para fabricar todas as proteínas, a epigenética é a parte dessa sequência que de fato é expressa. Tornam-se proteínas e aí exercem suas funções na célula. Vou dar um exemplo bem de fora da nossa área, mas vocês já viram aquele filme Baby, o Porquinho, né? Aquele porquinho branquinho que é utilizado na criação aí dos abatedouros. Se você deixa um porquinho daquele no mato, abandonado, pelos crescem, as presas crescem, e ele se torna um javali. Ele tem os genes para a produção de pelos, ele tem os genes que aumentam as presas, mas isso não se manifesta naquele ambiente de criação, onde ele tem acesso à comida, onde a temperatura para que ele durma é totalmente... O ambiente em que ele está é totalmente climatizado, então ele não desenvolve certos genes. A exposição daquele animal a uma outra situação, a um outro ambiente, é que faz com que esses genes se manifestem. Isso também acontece nos transtornos psicológicos. Seria muito fácil resolver os transtornos psicológicos se eles se tratassem apenas de transtornos químicos de neurotransmissores. Está faltando o neurotransmissor serotonina. Vamos aumentar a concentração de serotonina. Resolve? Resolve a curto prazo. Mas a longo prazo, o paciente não pode ficar dependente desse medicamento. E se esse transtorno não for tratado, ele ficará. Porque a epigenética dos neurônios produtores desses neurotransmissores foi modificada devido àquele trauma sofrido, devido àquela experiência. Às vezes é algo que dura segundos e isso altera a expressão gênica dos seus neurônios. Então, a princípio, a diminuição de neurotransmissores ou aumento de neurotransmissores acontece por quê? Porque a maquinaria biosintética do neurônio
foi alterada por um estímulo visual, por uma cena que ele viu com algum familiar. Foi alterada por bastante tempo devido à criação que essa pessoa teve. E aí, só o medicamento em si não resolve. A gente precisa de outros estímulos que vão fazer com que essa epigenética do neurônio se modifique novamente, volte ao normal ou o mais próximo do normal possível. É por causa disso que os tratamentos geralmente são bastante duradouros. É por causa disso que só medicamento não resolve. Resolve a curtíssimo prazo. Depois disso, o paciente precisa conseguir sobreviver sem os medicamentos. Verdade? Enfim, vamos começar aqui a nossa aula de hoje, então. Novamente lembrando a vocês do bulário da Anvisa, que é onde temos que buscar as informações sobre os medicamentos, o Sci-Hub, que serve para baixar os artigos que porventura quisermos ler no Google Acadêmico. E talvez eles não estejam disponíveis, o Sci-Hub é uma artimanha para conseguir o acesso a esses trabalhos. Neurotransmissão, o tema da aula de hoje. Nós veremos a base anatômica versus química da neurotransmissão e os princípios da neurotransmissão química. Isso facilita esse nosso entendimento das origens dos transtornos psicológicos. Em parte, é isso que eu expliquei para vocês. Está relacionado com a expressão gênica dos neurônios. Porque quando nós temos aqui um neurônio, por exemplo, pré-sináptico, axônios e dendritos, todos esses neurotransmissores, nós veremos alguns na aula de hoje, são sintetizados aqui, são biosintetizados, são colocados no interior de vesículas. Vou fazer aqui os neurotransmissores em azul. São transportados e armazenados aqui na sinapse. De acordo com os estímulos que são obtidos por esse neurônio, esses neurotransmissores têm suas vesículas fundidas aqui com a membrana do neurônio e são liberados na fenda sináptica. E essa síntese de neurotransmissores, que faz parte do comportamento genético dos neurônios, é que pode ser alterada drasticamente de acordo com os traumas sofridos pelos nossos pacientes. A princípio, se eu não tenho esses neurotransmissores presentes aqui na minha fenda sináptica, eu consigo mimetizar a função desses neurotransmissores. Estão faltando neurotransmissores aqui, devido a alguns traumas do paciente. Ok. Nós vimos lá no mecanismo de ação da serotonina que ela inibe a recaptação da fluoxetina, né? Que inibe a recaptação de serotonina. Então, quando a fluoxetina está aqui, mesmo tendo menos neurotransmissores, eles vão ficar ativos por mais tempo, estimulando o neurônio pós-sináptico. Então, é uma forma de mimetizar o que deveria acontecer normalmente no corpo. Tá? Só que o medicamento em si não altera a expressão gênica, não altera a síntese proteica das enzimas que produzem os neurotransmissores, expressão gênica. E é justamente essa expressão gênica, a síntese proteica, que precisam voltar ao normal
para que o paciente deixe de usar os medicamentos. Então, os medicamentos são administrados por tempos limite de tempo, por um limite, né, de tempo, até que o paciente consiga resolver suas questões e voltar ao normal com sua expressão gênica e sua síntese proteica. Tá? É assim que são programados os medicamentos que agem a nível de sistema nervoso central. A psicofarmacologia moderna é, em grande parte, a própria história da neurotransmissão química. Como a psicofarmacologia lida com fármacos que agem no sistema nervoso central, o principal fator que descreve o mecanismo de ação desses fármacos ocorre na neurotransmissão. Como os fármacos se comportam diante da neurotransmissão. Eles permitem uma neurotransmissão, eles bloqueiam uma neurotransmissão, eles mimetizam algum componente interno que vai estimular a neurotransmissão, eles inibem componentes internos e, dessa forma, interrompendo a neurotransmissão. Para compreender, então, as ações dos fármacos sobre o cérebro, o impacto das doenças sobre o sistema nervoso central e as consequências dos medicamentos psiquiátricos, é fundamental conhecer bem a linguagem e os princípios da neurotransmissão química. Como ocorre esse processo, que eu vou mostrar para vocês hoje. Base anatômica versus química da neurotransmissão. Afinal de contas, o que é neurotransmissão? Professor? Pois não? É a Jane aqui. Antes do senhor entrar nessa parte aí, o senhor pode explicar um pouquinho o que é mimetizar? Que eu dei uma pesquisada aqui, mas não consegui entender direito, não. Ah, sim. Mimetizar é fazer igual. Por exemplo, a gente pode chamar camuflagem de mimetismo, né? Você tem lá a coral verdadeira e a cobra coral falsa. A coral falsa mimetiza a coral verdadeira, ela tenta imitar a coral verdadeira. Da mesma forma que alguns fármacos tentam imitar os neurotransmissores. Ah, entendi. Obrigada. De nada. A neurotransmissão pode ser descrita de muitas maneiras. Em termos anatômicos, do ponto de vista químico ou eletricamente. Sempre eu desenho para vocês o neurônio pré-sináptico, tendo a sinapse, e o neurônio pós-sináptico. Isso é a anatomia da neurotransmissão. É como ocorre no corpo, né? Como essas células se comportam, a morfologia dessas células. E do ponto de vista químico, eu tenho sinais elétricos se tornando sinais químicos, que são justamente os neurotransmissores. E esses neurotransmissores químicos, posteriormente, se tornam sinais elétricos para transmitir esse impulso nervoso para o neurônio pós-sináptico. A base anatômica da neurotransmissão é constituída pelos neurônios e as conexões entre eles, as sinapses. Então, anatomicamente falando, o que é a neurotransmissão? São as fendas sinápticas, as sinapses, como a gente pode ver aqui nessa figura à direita. Esse é o neurônio pré-sináptico, terminando aqui seu axônio numa fenda sináptica. E esse é o neurônio pós-sináptico. Claro que quando a gente desenha, não dá para fazer esse desenho tão complexo, né? Mas veja que é bem pertinho. Aqui é a vesícula, ó, que armazenava um neurotransmissor, liberando esse neurotransmissor na fenda. E um está muito próximo do outro. Tá? Aqui as mitocôndrias, que são responsáveis por produzir energia,
Sem as mitocôndrias, a célula não sobrevive. Aqui são as vesículas sinápticas armazenando os neurotransmissores, que porventura sejam necessários na fenda, de acordo com os estímulos que estão vindo nesse neurônio pré-sináptico. Depois, então, que a vesícula libera o seu neurotransmissor na fenda sináptica, esses neurotransmissores químicos excitam receptores do neurônio pós-sináptico que abrem canais de cálcio, abrem canais de potássio e desestabilizam eletricamente a membrana do neurônio pós-sináptico. E essa instabilidade elétrica percorre o neurônio completamente até que ele encontra com os demais neurônios que ele faz contato. Vejam aqui nessa figura à esquerda como de fato é um neurônio. Aquilo que a gente desenha para vocês assim, ó, é na verdade isso aqui. Olha a complexidade da estrutura dos neurônios. O axônio, que é a parte que contém o núcleo, e os dendritos, que são as ramificações dessa célula, que fazem ligações com outros neurônios. O axônio, ele se projeta, talvez até mesmo por alguns metros. Dá todas essas voltas aqui e chega a encontrar com outros neurônios em outras fendas sinápticas. Tá? Aqui é por onde ele recebe os seus neurotransmissores das fendas sinápticas em que ele faz contato com os neurônios pré-sinápticos. E aí, essa despolarização de membrana que acontece aqui, por exemplo, nessa sinapse especificamente, despolariza sua membrana, a membrana do axônio, carrega esse impulso nervoso até que ele se encontra com outro neurônio e transmite essa informação. Vocês já sofreram com certeza alguma queimadura, né? As queimaduras são doloridas. Por quê? Porque nós temos neurônios que percebem a dor, espalhados por todo o nosso corpo. São chamados de neurônios nociceptivos, percebem a dor. Quando você queima sua mão ao cozinhar, você destrói parte desses neurônios nociceptivos. E essa destruição acaba por mandar sinais aqui, por meio do axônio, que vão chegar lá no cérebro, fazendo com que você sinta dor. Tá? Então, essa é a complexidade da neurotransmissão. E essa aqui é a base anatômica da neurotransmissão, a sinapse. Tudo acontece aqui nas sinapses. E veja que é possível existir diversas sinapses nos neurônios. Tá? Isso é visto aqui tanto nos dendritos, os diversos dendritos que existem, fazendo essas conexões com outros neurônios, como nas terminações axônicas pré-sinápticas. Então, cada terminação dessa está fazendo uma sinapse com algum neurônio pós-sináptico. E cada dendrito que está aqui está fazendo uma sinapse, está participando de uma sinapse com algum neurônio pré-sináptico. Tá? E essa complexidade é imensa. Essa, então, já coloquei para vocês descrito, para que vocês não precisem escrever tanto durante a aula, mas eu encorajo quem gosta de escrever bastante, porque é uma forma de gravar as informações. Eu, se não escrever, eu não gravo. Tá? A sinapse ampliada.
Ela foi conceitualmente ampliada aqui para mostrar as estruturas especializadas que possibilitam a ocorrência da neurotransmissão química. Os neurotransmissores químicos são armazenados em pequenas vesículas, como nós podemos ver aqui, tá? Prontas para liberação em resposta à descarga do neurônio pré-sináptico, que é o neurônio que está antes da sinapse. A sinapse é isso aqui, né, gente? Então, quem está antes da sinapse recebe esse nome de neurônio pré-sináptico. A fenda sináptica é o espaço entre o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. Ela contém proteínas, elementos de sustentação e formas moleculares de cola sináptica. Então, lubrificando essa sinapse, existe uma cola para fazer com que essa interação seja muito específica entre os neurônios pré-sinápticos e pós-sinápticos. Do mesmo jeito que você coloca uma fita isolante numa conexão entre dois fios partidos, para que a transmissão elétrica passe normalmente. Essa cola sináptica tem a mesma função entre os neurônios pré- e pós-sinápticos, reforçando, então, a conexão entre os neurônios. Os receptores, elementos essenciais à neurotransmissão química, estão presentes em ambos os lados da fenda. Isso aqui é interessante. Por quê? Nós já vimos que na fenda sináptica existe a interação entre os neurotransmissores do neurônio pré-sináptico e os receptores do neurônio pós-sináptico. Só que também existem comunicações entre o neurônio pós-sináptico e o neurônio pré-sináptico. O que nós vimos, e essa é a representação clássica, é a transmissão do impulso nervoso, do sinal, do pré para o pós. Mas também existe a neurotransmissão retrógrada, que leva neurotransmissores do neurônio pós-sináptico para o neurônio pré-sináptico. Então, existem receptores de neurotransmissores em ambos os lados da fenda, tanto no neurônio pré quanto no neurônio pós. Isso permite que o pós-sináptico também se comunique com o pré-sináptico. Não é uma via de mão única, é uma mão dupla, ok? Há pouco mais de uma dúzia de neurotransmissores conhecidos ou de existência suposta no cérebro. Então, esses componentes que são liberados tanto do neurônio pré-sináptico para interagir com o pós-sináptico, os componentes químicos, tanto do neurônio pós-sináptico para reagir com o pré-sináptico, são em mais ou menos 12, tá? Pouco mais de uma dúzia. Para os psicofarmacologistas, é particularmente importante conhecer os 6 principais sistemas de neurotransmissores que são alvos das substâncias psicotrópicas. Quem são eles? Serotonina, noradrenalina, dopamina, acetilcolina, glutamato e o GABA. GABA é a abreviação do ácido gama-aminobutírico. Tá bom? Então nós vamos nos concentrar nesses 6 neurotransmissores. Existem medicamentos, por exemplo, que imitam a dopamina. Quando a dopamina começa a faltar no cérebro, né? Por exemplo, no mal de Parkinson.
O medicamento se chama levodopa. A levodopa, ao ser administrada, levodopa junto com carbidopa, por exemplo, elas são transportadas lá para o cérebro, para o sistema nervoso central e imitam a dopamina nas sinapses. E isso ajuda a reverter os sintomas do Parkinson. Nós vimos a questão da serotonina com a fluoxetina, né? E existe também o GABA. Os benzodiazepínicos ajudam o GABA a ter uma interação maior com os seus receptores pós-sinápticos. E aí, durante o decorrer do curso, verificaremos a função dos demais relacionados também com os medicamentos utilizados. Os fármacos frequentemente imitam os neurotransmissores naturais do cérebro, e alguns deles foram até mesmo descobertos antes do neurotransmissor natural. Então, o fármaco era descoberto e utilizado antes de sabermos qual era a sua ação de fato no sistema nervoso central. A maioria dos fármacos foi utilizada dessa forma. Primeiro verificaram empiricamente, experimentalmente, aquela ajuda ao paciente e depois é que foi se estudar qual que era de fato o mecanismo de ação. Aí dois exemplos, né? Os benzodiazepínicos, diazepam e alprazolam, eram prescritos antes da descoberta dos receptores benzodiazepínicos. E os antidepressivos, amitriptilina e fluoxetina, passaram a ser usados na prática clínica antes da elucidação molecular do sítio transportador da serotonina. Eles são inibidores da recaptação de serotonina. Então, existem proteínas que capturam a serotonina e transportam a serotonina de volta para o neurônio pré-sináptico. Esses medicamentos impedem esse transporte. Então, a serotonina fica por mais tempo na fenda sináptica, exercendo os seus efeitos de excitação do neurônio pós-sináptico. Tá? Esse é o mecanismo de ação. Isso ressalta o fato de que a maioria das substâncias que atuam no sistema nervoso central exerce sua ação no processo de neurotransmissão. Com efeito, isso aparentemente ocorre, às vezes, de modo a mimetizar as ações do próprio cérebro, quando este utiliza suas próprias substâncias químicas. Então, os grandes segredos da farmacologia, como já comentei com vocês, é saber quem está participando daquele processo de adoecimento. E aí, uma vez que nós descobrimos quem, nós podemos esculpir os fármacos que irão interagir com os receptores internos, endógenos. Na época que esses fármacos foram descobertos, não existiam as ferramentas que nós temos hoje para esculpir os fármacos, né? Então era essencialmente experimental o teste desses medicamentos e a utilização desses medicamentos. Experimentava nos pacientes, via se era útil e aí continuava usando. Mas agora nós não fazemos mais dessa forma. Virtualmente é possível determinar a estrutura das proteínas que estão presentes ali no cérebro. Por quê? Porque o genoma humano já foi mapeado. E se o genoma humano já foi mapeado, eu tenho noção de quem são os RNAs mensageiros ali presentes. E o RNA mensageiro é traduzido em proteínas. E aí, virtualmente, o computador faz isso. Tá? E me diz qual substância interage com aquela proteína de forma irreversível, pode inibir essa proteína ou não. Tá? Mas isso é só uma curiosidade para vocês.
Não é tema específico aí da nossa aula. Beleza? Como é que ocorre, então, a neurotransmissão sináptica clássica? Na neurotransmissão sináptica clássica, a estimulação de um neurônio pré-sináptico, por exemplo, neurotransmissores, luz, substâncias, hormônios ou impulsos nervosos, faz com que impulsos elétricos sejam enviados ao seu terminal axônico. Então veja aqui na figura. Luz, outros neurotransmissores, hormônios, substâncias, o impulso nervoso. Quando você passa por uma emoção, toma um susto, você não libera adrenalina? A adrenalina é uma substância que vai te deixar completamente ligado, ativo, né? Seu sangue vai circular mais rápido, seus batimentos cardíacos aumentam, sua atenção é redobrada. É um tipo de estímulo que também faz com que sejam excitados os neurônios pré-sinápticos. E aí, essa excitação vai carregar, vai se tornar um impulso elétrico. Vejam esse raiozinho aqui, que pode acabar por liberar compostos químicos, neurotransmissores químicos, que vão interagir com o neurônio pós-sináptico. E essa transmissão química se torna elétrica novamente e é carregada pelo neurônio até as próximas conexões em que ele fizer. Ok? Então, primeiro ocorre a recepção dos sinais, a integração e codificação química interna dentro do axônio, a codificação elétrica, químico se tornando elétrico, e a propagação do sinal pelo axônio. E aí a transdução do sinal, que é a passagem desse sinal para a química novamente, e a excitação dos neurônios pós-sinápticos. Então é isso que ocorre de forma clássica, tá? Para facilitar o nosso entendimento. Vamos aqui no que eu escrevi sobre a figura. Esses impulsos elétricos convertem-se em mensageiros químicos que são liberados para estimular os receptores de um neurônio pós-sináptico. Assim, embora a comunicação dentro de um neurônio possa ser elétrica, a comunicação entre os neurônios é química. Então, internamente aqui no neurônio, a comunicação é elétrica. Esses estímulos despolarizam a membrana dos neurônios e essa despolarização vai seguindo, e eletricamente interage aqui com as vesículas do neurônio pré-sináptico para que sejam liberados os neurotransmissores químicos na fenda sináptica. Então isso é sinal elétrico se tornando sinal químico e depois sinal químico se tornando sinal elétrico novamente, para passar a informação. No cérebro humano, 100 bilhões de neurônios fazem milhares de sinapses com outros neurônios para algo em torno de 1 trilhão de sinapses de neurotransmissão química. Então, esse modelo clássico é para te explicar como entende, mas a realidade é muito mais complexa. 100 bilhões de neurônios e 1 trilhão de sinapses com neurotransmissão química. A comunicação entre todos esses neurônios nas sinapses é química e não elétrica. Um impulso elétrico do primeiro neurônio converte-se em um sinal químico na sinapse entre tal neurônio e um segundo neurônio,
em um processo conhecido como acoplamento, excitação, secreção, que é o primeiro estágio da neurotransmissão química. Então, quando existe a liberação do neurotransmissor na fenda sináptica, nós chamamos isso de acoplamento, excitação, excreção. Vocês se lembram que eu falei sobre a neurotransmissão que existe entre o neurônio pós-sináptico e o neurônio pré-sináptico? A famosa neurotransmissão retrógrada. Nem toda neurotransmissão é clássica ou anterógrada, ou de cima para baixo. Isto é, de neurônio pré-sináptico para neurônio pós-sináptico. Os neurônios pós-sinápticos também podem se comunicar com neurônios pré-sinápticos de baixo para cima, por meio da neurotransmissão retrógrada, do neurônio pós-sináptico para o pré-sináptico. É o que nós vemos aqui, por exemplo, essa comunicação entre os endocannabinoides. O receptor CB1 recebendo uma mensagem do neurônio pós-sináptico por meio dessa transmissão. Tá? As substâncias químicas produzidas especificamente como neurotransmissores retrógrados em algumas sinapses são os endocannabinoides, sintetizados no neurônio pós-sináptico. Em seguida, são liberados e sofrem difusão para receptores canabinoides pré-sinápticos, como o CB1 ou receptor de canabinoide 1. Ok? Os canabinoides aí estão em alta no momento, foram aprovados no Brasil, já são importados e podem ser utilizados para tratar alguns transtornos, né? Além da neurotransmissão reversa ou retrógrada nas sinapses, um tipo de neurotransmissão não necessita de nenhuma sinapse. Isso é que é interessante, porque a gente tem falado de sinapse o tempo todo na transmissão clássica, mas também existem neurotransmissões que não precisam da sinapse. A neurotransmissão sem sinapse é denominada neurotransmissão de volume ou neurotransmissão por difusão não sináptica. Veja um exemplo aqui da figura. Esse neurônio libera seus neurotransmissores na sua fenda sináptica, que é aqui. Mas aí, esse neurotransmissor se difunde para outros receptores nos neurônios. É o que nós chamamos aí de neurotransmissão de volume, ok? Não precisa das sinapses. Não segue o modelo clássico. Por isso, a neurotransmissão pode ocorrer em qualquer receptor compatível dentro do raio de difusão do neurotransmissor, tal como a moderna comunicação com telefones celulares, Bluetooth, né, pessoal? Que funcionam dentro do raio de transmissão de determinada torre. É como se esse neurônio tivesse passado o sinal para o outro neurônio via rádio, via rede, né? Ou Bluetooth. Porque não, isso aqui não está na sinapse. Mas mesmo assim recebeu esse sinal, esse estímulo, é porque esse neurotransmissor se difundiu e chegou aqui, nos receptores desses dendritos. Esse conceito faz parte do enfoque químico do sistema nervoso e a neurotransmissão aqui ocorre em jatos químicos. Consequentemente, o cérebro não é apenas um conjunto de fios, mas também uma sofisticada sopa química. E isso aumenta em muito a complexidade química do entendimento a respeito desses sistemas e como que eles ocorrem. Então,
novamente, voltando lá no início da aula, os traumas não são problemas apenas de falta de neurotransmissores. As nossas sensações, o que nós sentimos, não são apenas sinais químicos sendo recebidos, transformados em sinais elétricos, depois transformados em sinais químicos, que são os neurotransmissores, e aí passados adiante como sinais elétricos novamente. Os tipos de interações possíveis dentro do sistema nervoso central são muitos. E todas essas difusões de volume aí, injetando neurotransmissores em outros neurônios que a princípio não estariam conectados, transformam o cérebro nessa sopa de neurotransmissores. Então, é muito difícil entender esse funcionamento, né? E é por isso que, no tratamento, devem ser também levados em consideração os aspectos clínicos, os aspectos psicológicos do paciente, né? Para poder verificar no comportamento dele alguma questão interna do sistema nervoso central. Beleza? Esse é um papel essencial para poder auxiliar esse paciente. Um bom exemplo da neurotransmissão de volume é fornecido pela ação da dopamina no córtex pré-frontal. Nessa região existem poucas bombas de transporte de recaptação de dopamina para interromper a ação da dopamina liberada no córtex pré-frontal durante a neurotransmissão. Então, como a dopamina é liberada e não existem mecanismos para recolher essa dopamina e enviá-la novamente ao neurônio pré-sináptico, ela se difunde e aí pode encontrar com outros neurônios. A dopamina encontra outros receptores que não estavam naquela sinapse onde ela foi liberada. Por isso, quando a neurotransmissão dopaminérgica ocorre, a dopamina está livre para se espalhar e difundir-se para receptores adjacentes, estimulando-os, embora não haja nenhuma sinapse nesses locais de extravasamento. Então, um dos princípios da atuação da levodopa e carbidopa, que nós veremos mais adiante, medicamentos utilizados no tratamento do Parkinson, é justamente o fato da dopamina não se limitar à sua sinapse. Ela se difunde em todo o cérebro. E o possível mecanismo de ação, a etiopatologia, como é que o Parkinson surge? É a falta de dopamina estimulando os neurônios dopaminérgicos. Por isso é que não se controla os movimentos. Foi onde que, ao introduzir esses medicamentos que imitam a dopamina no sistema nervoso central, o efeito provocado é o retorno à movimentação normal, porque a dopamina passa a estimular os neurônios dopaminérgicos que controlam a movimentação do paciente. Só uma curiosidade para a aula de hoje, porque nós veremos isso detalhadamente no decorrer do semestre, tá? Não precisam ficar preocupados aí com todas essas informações. Acoplamento, excitação, secreção. Ocorre quando os impulsos elétricos abrem canais iônicos, tanto canais de sódio sensíveis à voltagem, quanto canais de cálcio sensíveis à voltagem. Professor, Pois não? rapidinho, você estava falando do Parkinson e você sabe alguma coisa, tipo, dizer alguma coisa com relação do uso da cannabis no tratamento do Parkinson? Sim. Porque se é um defeito, né, na dopamina, qual que é a ligação com o uso da cannabis? Você sabe dizer? A cannabis, ela inibe os receptores GABAérgicos, o GABA que a gente viu ali. Só uma breve introdução sobre a cannabis. Esses receptores podem
então, fazer com que menos neurotransmissor continue sendo ativo. Porque qual que é o papel do GABA? É inibir a neurotransmissão. Ele é um neurotransmissor inibitório. Então, se eu inibo o GABA com a cannabis, ao inibir o GABA, aquela neurotransmissão acontece mesmo com menos neurotransmissores. Aí você nunca mais vai se esquecer dessa função, porque o indivíduo que faz uso, geralmente de forma recreativa, e isso está dentro da nossa disciplina também, né? Falar sobre essas drogas de abuso. Ele não ri bastante ou fica muito triste? Por que que o usuário tem essa sensação? Como ele inibiu o GABA, se ele estiver feliz, ele vai ficar muito feliz, porque o GABA não está lá inibindo a neurotransmissão da serotonina que foi liberada na sinapse. Você pode entender o GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, como um freio moral, por assim dizer. Imagina você lá na época das cavernas, caçando, você viu um tigre dente de sabre. Você vai sentir medo, só que você não pode ficar petrificado de medo. O GABA vai lá e inibe a passagem do sinal relacionado ao medo. E aí limita a sua sensação de medo. E você fica feliz. Então o uso da cannabis no tratamento e também de forma recreativa, ele não está relacionado à produção da dopamina ou de nenhum outro hormônio de felicidade, ele só da neutralização do GABA, que é quem mede o quanto de felicidade vai estar distribuído ou de outros sentimentos. Exatamente. Tudo está relacionado com o GABA, porque sim. Ele inibe... É como se fosse uma porta, né? Ele deixa passar um tantinho. Isso. E aí, quando você usa, ele deixa passa tudo. Entendi, legal. Porque inibe o GABA. Beleza? Mas também... Beleza. Vamos por assim dizer, é um processo que está acontecendo, né? Estão descobrindo outras funções para esses receptores endocannabinoides. Eu já orientei um trabalho de TCC que falava do uso de endocannabinoides no tratamento do autismo. E é interessante demais, né? A gente vê que é uma porta que está se abrindo aí com o canabidiol, que é o óleo essencial. Mas é aquele negócio. Lembra que eu mostrei para vocês na aula de hoje que alprazolam e diazepam eram usados muito antes de se descobrir quem era o receptor desses fármacos. Amitriptilina e fluoxetina foram utilizados anos antes de saber quem eram os transportadores de serotonina nas sinapses e tal. A mesma coisa o canabidiol. É ativo, as pessoas estão usando, estão relatando diversas melhoras. Então, precisa pesquisar. Mas, assim, já é notório que tem realmente uma atividade farmacológica interessante. Então, inibindo o GABA, que é um neurotransmissor inibitório, mesmo uma quantidade menor de impulso pode passar, né? No caso, a inibição dos movimentos pela presença da dopamina nas sinapses, no cérebro, né, que é essa sopa química de uma constituição bem complexa. No acoplamento excitação-secreção, então, abrem canais iônicos, meus amigos. Vou fazer aqui a membrana lá do neurônio pós-sináptico, tá? A sinapse está aqui nesse meio, o pré-sináptico está aqui. Aqui eu tenho um canal. Vou colocar aqui um canal de cálcio.
esse canal de cálcio está fechado. Ok? Aí vem o neurotransmissor liberado aqui do neurônio pré-sináptico. Esse neurotransmissor encontra um receptor que está aqui do lado. E quando ele encontra esse receptor, que também é uma proteína, assim como o canal de cálcio, ele comanda a abertura do canal. E aí o canal abre. E aí o cálcio que está aqui entra no neurônio. Aqui, com o cálcio do lado de fora da membrana, estava positivo. Então aqui estava negativo, porque o cálcio é um íon cátion. Ele é positivo. Quando o cálcio entrou, inverteu a polaridade. Ficou negativo e positivo. E essa inversão de polaridade é que é o sinal elétrico passando por toda essa membrana. Então é um sinal químico se tornando um sinal elétrico. Acoplamento, excreção, secreção. Excitação, secreção. Quem excita é o neurotransmissor. É o impulso elétrico. E aí ocorre a secreção de mais neurotransmissores, o que provoca uma mudança de carga, despolarizando a membrana, excitando a membrana. E aí, essa excitação lá na fenda sináptica do neurônio pré-sináptico provoca uma secreção de neurotransmissores, que excitam os neurônios pós-sinápticos, e assim vai. Por isso que a gente chama de acoplamento. Desde o primeiro neurônio que foi excitado, e aí secretou os seus neurotransmissores, né, até o último neurônio lá no cérebro que vai perceber isso, todos eles estão acoplados. E aí sempre tem a abertura desses canais sensíveis à voltagem. Porque quando eu mudo aquela voltagem de positivo para negativo, os demais canais que seguem aí na superfície da membrana do axônio são sensíveis a essa voltagem. E aí vão abrindo e trocando as cargas novamente, fazendo com que o impulso nervoso passe. Conforme o sódio flui para dentro do neurônio pré-sináptico, ou cálcio, através dos canais de sódio na membrana, ou canais de cálcio na membrana do axônio, a carga elétrica do potencial de ação move-se ao longo do axônio até alcançar o terminal axônico pré-sináptico, onde ela também abre canais de cálcio, excita esses canais, e aí promove a secreção de neurotransmissores, e assim sucessivamente. Tá? É assim que funciona a passagem do impulso nervoso no nosso cérebro, entre os nossos neurônios. E neurônios que nem estão no cérebro, né? Os que estão vendo aqui, por exemplo, a luz, o ambiente. Se você se teletransportar agora lá para o Parque Nacional do Itatiaia e ver todo aquele verde maravilhoso, você vai se sentir bem, né? Então, são imagens que estão te fazendo com que ocorra a secreção de outros neurotransmissores. Você muda completamente o seu comportamento, né? E por meio de imagens. Se você pega aí um álbum de fotos antigo que tem seus aniversários lá de 2, 3 anos de idade e vai ver lá os seus parentes bem mais novos, a mesma coisa. São acoplamentos, excitação, secreção. À medida que o cálcio flui no terminal pré-sináptico do neurônio,
ele induz as vesículas sinápticas ancoradas à membrana interna a derramar seu conteúdo químico nas sinapses. Então vejam que quando essa despolarização de membrana passa de um neurônio para o outro, passa no interior, na membrana desse neurônio, e chega até a fenda sináptica, abrem-se os canais de cálcio, e é essa abertura que faz com que as vesículas, que contêm os neurotransmissores que foram sintetizados no seu interior, liberem, elas se fundam à membrana da sinapse, né, pré-sináptica, e liberem esses neurotransmissores, derramando seu conteúdo químico ali. O caminho para a comunicação química é preparado pela síntese prévia de neurotransmissor e o seu armazenamento no terminal axônico pré-sináptico do primeiro neurônio. E é essa síntese prévia, meus amigos, que é alterada quando o paciente tem algum transtorno psicológico. Lembram-se que eu falei da epigenética? Então, quando passa o impulso é tão rápido que eu já tenho que ter preparada a síntese, por exemplo, da serotonina. E aí eu posso liberar essa serotonina. Só que o paciente em depressão, não importa quais os motivos que o deixaram em depressão, é a parte que é um mistério, né? Por que certas condições deixam o paciente em depressão? O paciente que está em depressão não tem serotonina disponível, porque ele parou de sintetizar serotonina e deixar armazenada. Algum mecanismo psicológico fez com que isso acontecesse. Trabalhou a epigenética dele. Ele foi colocado num ambiente ou numa condição psicológica que os neurônios pararam de sintetizar serotonina. Assim como o exemplo que eu dei para vocês, um animal que é modificado de ambiente. E aí passa a expressar certos genes que não expressava. Então, por não ter a serotonina disponível, usam-se os fármacos que imitam a serotonina, tá? Mas, se essa epigenética não for modificada, se eu não conseguir fazer com que o paciente acione mecanismos internos capazes de reiniciar a síntese correta da serotonina, ele será dependente desse medicamento para o resto da vida. E isso não é o adequado, né? Então, essa tarefa de vocês, como psicólogos, psicólogas, é muito interessante para mim. Porque como que eu aciono esses mecanismos? Aí já é o tratamento de vocês, né? É a ciência de vocês. Eu fico aqui nessa minha ciência aqui de saber como é que funciona, onde que é. Mas é muito desafiador. Muito desafiador. Vamos resumir, então, tudo que aconteceu na aula de hoje, para ficar até mais fácil de você poder estudar esse conteúdo, porque eu tenho certeza que são informações muito novas para vocês, né? Resumindo, vamos lá, devagarinho. A neurotransmissão química constitui o fundamento da psicofarmacologia. Então, não existe psicofarmacologia sem que nós estudemos como é que funciona a neurotransmissão química, quem está envolvido na neurotransmissão, quem são os neurotransmissores, qual o papel do fármaco na neurotransmissão, como que ele atua ali dentro. E entendendo como é que a neurotransmissão funciona, você vai entender a maioria dos fármacos, de cara. E é isso que eu quis mostrar para vocês na aula de hoje. Existem muitos neurotransmissores e todos os neurônios recebem impulsos de uma série de neurotransmissores na neurotransmissão pré-sináptica clássica para a neurotransmissão assimétrica pós-sináptica.
Então, essa sopa que eu comentei com vocês é uma mistura, porque também, quando a gente desenha lá a neurotransmissão, é um neurotransmissor só que a gente coloca. Mas pode existir vários neurotransmissores sendo liberados na mesma fenda sináptica e difundindo para outros neurônios, que é essa neurotransmissão assimétrica pós-sináptica. Se encontrando, então, com receptores em outros neurônios que não estavam naquela sinapse previamente, e aí passando esse sinal. A neurotransmissão pré-sináptica para a pós-sináptica no trilhão de sinapses do cérebro constitui a base da neurotransmissão química. Porém, algumas neurotransmissões são retrógradas do neurônio pós-sináptico para o neurônio pré-sináptico, enquanto outros tipos de neurotransmissão, como a de volume, não necessitam de sinapse. Tá? A função da neurotransmissão química não é tanto ter um neurotransmissor pré-sináptico que se comunique com seus receptores pós-sinápticos, mas sim haver uma comunicação do genoma pré-sináptico com o genoma pós-sináptico, do DNA com o DNA do centro de comando pré-sináptico, com o centro de comando pós-sináptico e de volta. Então, isso que eu falei para vocês de epigenética, o que está acontecendo? O importante não é simplesmente a serotonina na sinapse para o indivíduo que está em depressão. Nós temos um DNA do neurônio pré-sináptico conversando com o neurônio pós-sináptico e vice-versa. Porque essa serotonina faltou, a princípio, desencadeando o quadro de depressão, porque o neurônio não sintetizou e armazenou serotonina. E existem condições capazes de fazer com que a síntese de neurotransmissores de dentro dos seus neurônios sejam alteradas, condições inclusive psicológicas. Então, o paciente que teve uma perda na família de um parente muito próximo, aqueles neurônios são marcados geneticamente. O genoma deles sofre uma expressão diferente. E aí, menos neurotransmissores são sintetizados, o paciente cai em depressão. Essa tradução de sinal, esse sentimento, que não é uma interação química propriamente dita, é psicológico, que para mim é um mistério, mas é a área de atuação de vocês, gera expressões gênicas diferentes, meus amigos. É por isso que os tratamentos são tão duradouros para alguns pacientes. Porque essa expressão gênica tem que mudar, acionada também por mecanismos psicológicos. Então esse é o grande segredo aí do surgimento desses transtornos psicológicos. Por que eles surgem como eles surgem? É porque a epigenética do neurônio muda. Não se trata apenas de receber mensagem e enviar mensagem quando se trata de neurotransmissão. Não é só chegada do neurotransmissor e passagem do sinal. Outras vias bioquímicas são acionadas após a interação com neurotransmissores. Então, por exemplo, existem vias bioquímicas que coordenam a síntese de neurotransmissores que também são acionadas por neurotransmissores que foram recebidos lá na interação da sinapse. Então, se esse neurônio pós-sináptico recebeu serotonina, foi excitado pela serotonina, ele não tem que secretar serotonina lá embaixo, quando ele se torna um pré-sináptico? Vou desenhar para vocês, para ficar mais fácil. Esse neurônio aqui é você
quando foi lá para o Parque Nacional do Itatiaia e viu aquela paisagem maravilhosa. Você vai ficar feliz, né? Então vai chegar a luz aqui, vai chegar a natureza, as árvores, né? Você vai falar, nossa, que lindo. Então vai liberar serotonina aqui. Esse outro neurônio que vai receber essa informação tem que levar a serotonina lá para o cérebro, né? Para você se sentir feliz. Então, quando ele recebe essa serotonina, o acoplamento excitação, secreção também vai acontecer com ele. Então, eu preciso ativar mecanismos internos que vão sintetizar a serotonina novamente, porque eletricamente ela já está sendo liberada aqui. O impulso elétrico é bem rápido, mas eu preciso sintetizar mais para repor a serotonina que eu perdi quando foi liberada. Parte dessa serotonina será recaptada, certo? Ok, mas parte será perdida. E aí? Se eu tenho um trauma que muda a expressão gênica desse neurônio e ele para de produzir serotonina, eu tenho um quadro de depressão. Vou precisar usar medicamentos que compensem essa falta de serotonina na sinapse. Inibam, então, a recaptação dessa serotonina. E aí, serotonina fica mais disponível para interagir aqui na fenda sináptica. Ok? Professor, Pois não? e quais são as maneiras de produzir a serotonina, assim, que para quem tem essa dificuldade que você falou, no caso de recapturar a serotonina e tal, existem meios de fazer, ao invés da inibição através de remédio, da produção do hormônio? Não sei se você entendeu meu pedido. Por exemplo, os exercícios físicos, disse, e também já foi comprovado, que aumentam a produção de serotonina pelos neurônios. É uma forma de induzir aí uma melhora no quadro do paciente, alternativa aos medicamentos. Foi isso que você perguntou? É porque o áudio estava meio... É porque eu tô de fone, peraí. Ah, tá. É porque é porque eu fiquei na dúvida de, tipo assim, se for uma pessoa que já tem o quadro de ansiedade, ela não consegue, ela por ela mesma, tipo, produzir, né? É um defeito na produção e na inibição. Isso. Pode estar relacionado, por exemplo, com o GABA, o quadro de ansiedade, Tá. que é o inibitório. Entendi. Obrigada. E falando aí entre formas alternativas, a produção de exercício, e a gente sente também, né, falando da minha experiência própria, quando eu estou dando aula, passando meu conhecimento para as pessoas, é serotonina na alta sendo liberada aqui. Quando a gente consegue tirar as dúvidas dos alunos. Então, eu acho que um dos principais desafios que o psicólogo tem é fazer com que o paciente encontre um propósito. Não sei se vocês conhecem lá o Viktor Frankl, ele foi um psiquiatra, eu acho. Mas o cara foi muito importante para a psicologia. Foi o maior, um dos grandes pensadores aí do século XX. Século XX? A história dele é muito louca, porque ele estava num país que ia ser invadido pelas tropas nazistas, e aí ele tinha a oportunidade de escapar de lá. Só que ele tinha os pais muito idosos morando, então ele parece que passou na frente de uma igreja que tinha sido bombardeada e viu numa dos escombros o mandamento honrar pai e mãe. E aí decidiu não abandonar os pais, foi capturado, foi para o campo de concentração, todo mundo foi, a família inteira. Mas lá ele desenvolveu toda uma psicologia relacionada ao... que teve como base aquele sofrimento que as pessoas
experimentaram, né? Então, ele postulou algumas coisas, e pelo que as poucas informações que eu tive também aqui, eu lembro que tem uma frase muito interessante dele: o homem supera tudo, menos a ausência de sentido. Então, quando ele via pessoas que tinham filhos para reencontrar lá dentro do campo de concentração, tinham filhos para reencontrar do lado de fora, tinham que cuidar de alguém, tinham algum propósito na vida, um propósito irrefreável que aquele indivíduo perseguia com todas as forças, eles conseguiam suportar todo aquele sofrimento. Já quem não tinha esse tipo de propósito, né, significado, esses não conseguiam suportar tão bem e acabavam perecendo mais rápido. É por isso que ele tem essa frase aí: o homem supera tudo, menos a ausência de sentido. E em grande parte dos pacientes que eu encontro, que são vítimas da depressão, da ansiedade, lá no fundo, bem lá no fundo, tem uma ausência de sentido. Tem uma ausência de propósito. Com certeza vocês sabem me ensinar sobre isso. Muitas informações, né? Porque vocês estão estudando isso. Mas eu percebo isso nos pacientes que têm esses transtornos aí psicológicos. Então, sempre a minha conversa com eles é em torno de buscar esse propósito. Não só nos pacientes que têm esses problemas do sistema nervoso central, mas nos demais pacientes também, que estão com diabetes não controlado, que estão hipertensos. Então, o papel do farmacêutico sempre é mostrar o propósito daquele medicamento na vida do paciente e tentar encontrar coisas que o paciente julgue interessantes para que ele persiga e não se deixe abalar pela doença, né? E fica aí a dica. Vale a pena estudar o Viktor Frankl. Ele só desenvolveu todo esse conhecimento a respeito do funcionamento aí da psique, porque ele honrou pai e mãe e acabou indo para o campo de concentração. E aí experimentou aquela sensação ao vivo e pôde desenvolver seus pensamentos a respeito, tá? Então, mais uma vez, lembrando, esses problemas psicológicos não são apenas uma questão química. O DNA, a expressão gênica do DNA dos neurônios é alterada. A epigenética é alterada. É por isso que eles se instalam e são persistentes. Para modificar uma expressão gênica, demora um certo tempo. Deve ficar bem claro que a neurotransmissão não termina quando um neurotransmissor se liga a um receptor, ou até mesmo quando fluxos de íons foram alterados, despolarizando a membrana. É aquilo que eu disse para vocês. Não termina ali, naqueles milissegundos. Existem mecanismos internos coordenados pelo DNA do neurônio, pela epigenética, que também atuam. Todos esses tipos de eventos começam e terminam em milissegundos a segundos após a liberação do neurotransmissor pré-sináptico. A meta final da neurotransmissão consiste em alterar as atividades bioquímicas do neurônio-alvo pós-sináptico de maneira profunda e duradoura. Então, esse recorte aqui da aula de hoje, né, dentro desse resumo, é o principal conceito disruptivo que eu queria passar para vocês hoje sobre a neurotransmissão. Porque quando a gente estuda a farmacologia, vai só para o medicamento e fica vendo o medicamento. Esse medicamento age assim,
esse outro age assado, esse outro inibe a recaptação, o outro estimula o receptor de GABA, etc, etc, etc. A psicofarmacologia não passa para vocês essa ideia que eu consegui buscar. Então, não é só química do medicamento, mecanismo de ação. Essa neurotransmissão afeta de forma profunda e duradoura a bioquímica dos neurônios consecutivos ali. Os neurônios que recebem essa excitação, tá? Então é devido a isso que os tratamentos são demorados, os medicamentos não são a solução. Isso tem que ser colocado na cabeça dos nossos pacientes. E você, se já está estagiando e encontra com pacientes ou tem conhecidos que passam por isso, essa frase aqui que eu deixei em negrito para vocês é para frisar que o medicamento não é a solução. Tá? De repente, a solução pode ser encontrar um propósito. Né? Como o Viktor Frankl disse. Mas se temos uma certeza é que o medicamento não é a solução. É a bioquímica entre os neurônios, que é também ativada por gatilhos psicológicos, que você consegue obter conversando com o psicólogo nas sessões. Por isso, os tratamentos psicológicos podem ser tão demorados, por isso que as pessoas demoram para sair da fossa, com o coração partido. Eu pus um vídeo para vocês verem depois. Pode levar certo tempo para que a neurotransmissão comece a induzir os processos bioquímicos do neurônio-alvo pós-sináptico. Esses eventos bioquímicos podem começar dentro de muitas horas a vários dias após a ocorrência da neurotransmissão e perdurar dias ou semanas uma vez desencadeados. Então, geralmente, o indivíduo que tem um trauma severo, o evento bioquímico desencadeado pelo trauma, a mudança de genética ali dos neurônios, de expressão gênica, começou horas depois daquele trauma, segundos depois daquele trauma. E aí modificou o aspecto genético daquela célula, a síntese proteica daquela célula. Para voltar ao normal, podem ser necessários aí dias, semanas ou anos. Né? Assim, um breve impulso de neurotransmissão química de um neurônio pré-sináptico desencadeia uma profunda reação pós-sináptica, cujo desenvolvimento leva várias horas ou dias, podendo se alongar por dias e semanas, ou mesmo a vida inteira. É por isso que existem os traumas. Porque muitas pessoas tendem a desconsiderar esses males, né? Certamente o paciente que tem depressão tem parentes na sua família que acha que aquilo é frescura, que não dá importância, né? Que reage de forma completamente agressiva com esse paciente. Mas essa pessoa precisa desse conhecimento. Se ela tiver esse conhecimento a respeito do funcionamento do neurônio, ela vai perceber que não só aqueles traumas severos, quanto aqueles traumas que a pessoa sofre dia a dia, sabe? Vamos dizer que você tem um relacionamento abusivo. O paciente tem um relacionamento abusivo, uma paciente mulher tem um relacionamento abusivo com o marido. Aquele dia a dia vai causando essas mudanças genéticas nos neurônios, tá? Até que a pessoa se vê completamente deprimida. Mas é algo que foi construído dia a dia, né? Na verdade, é um equilíbrio neuronal que foi destruído dia a dia, até que chega numa situação crítica. Tá bem? Cada um dos componentes concebíveis de todo esse processo de neurotransmissão química é candidato à alteração por fármacos. Então, os fármacos podem alterar esses processos. Os psicofármacos atuam, em sua maioria, sobre os processos que controlam a neurotransmissão química,
nos próprios neurotransmissores, em suas enzimas e, particularmente, em seus receptores. Então, onde que os fármacos podem atuar nesse processo? Modulando a neurotransmissão química. Então, eles podem se tornar os próprios neurotransmissores, como eu expliquei para vocês, o caso da levodopa e carbidopa, que são iguaizinhos à dopamina. Podem atuar nas enzimas que catalisam esse processo. Eu posso inibir uma enzima que produz o GABA. Eu posso inibir uma enzima que recapta a serotonina, né? Como já citei alguns exemplos. E particularmente em seus receptores. Os benzodiazepínicos se ligam aos receptores dos neurotransmissores. E aí eles aumentam a afinidade entre o neurotransmissor e o receptor. Vou desenhar aqui a fenda pós-sináptica. Vou desenhar aqui o receptor do GABA, por exemplo. Esse é o receptor do GABA, que está aqui, galera. O benzodiazepínico não se liga no próprio sítio ativo do GABA. O local é diferente. Só que quando o benzodiazepínico em amarelo está aqui, ligado nesse receptor, o GABA tem uma interação muito mais duradoura quando ele se liga ao receptor, passando o sinal, abrindo canais de sódio e despolarizando a membrana, tá? Então, ele não está diretamente ligado ao sítio ativo do neurotransmissor, que é o GABA, então ele não está imitando, mimetizando um neurotransmissor. Ele não está ligado a uma enzima, está ligado ao receptor pós-sináptico do neurotransmissor. Sem dúvida alguma, os futuros psicofármacos, talvez algum fármaco que você encontre quando estiver formando, esses futuros psicofármacos atuarão diretamente sobre as cascatas bioquímicas, principalmente nos elementos que controlam a expressão dos genes pós-sinápticos. Além disso, sabe-se ou suspeita-se de que as doenças mentais neurológicas afetem esses mesmos aspectos da neurotransmissão química. Então, esses males neurológicos podem, suspeita-se, né, que também afetam aí a expressão dos genes dos neurônios, como nós comentamos hoje várias vezes durante a aula. Dúvidas, sugestões, comentários, meus amigos, estou à disposição de vocês. É um pouquinho difícil no começo, mas depois as coisas vão fazendo sentido, né? Eu tô falando só por mim, porque eu tive neuro com outro professor. Não foi o mesmo que o pessoal teve. Então eu vi um pouquinho de neurotransmissão, mas bem pouquinho mesmo, sabe? Mas assim, agora faz muito mais sentido. E eu acho que quando a gente estudar medicamento específico, vai fazer mais sentido ainda. Eu faço questão de colocar essa revisão de neurotransmissão. Todo livro de psicofarmacologia começa com neurotransmissão. Então, não tem como eu já começar na farmacologia direto. Porque Não, eu mesma era uma que estava pensando, gente, por que fazer uma introdução tão longa? Mas aí depois, chega no final da aula, a gente entende que faz sentido. É especialmente importante mostrar para vocês que fármaco não é solução. E você vai ter que trabalhar a epigenética desses neurônios. O fármaco vai ser só um coadjuvante da coisa. Então, a psicofarmacologia é assim. E nós, farmacêuticos, sabemos disso. Quando a gente tem que vender esses antidepressivos,
por exemplo, na pandemia eu ainda estava trabalhando em farmácia. O tanto de Rivotril que a gente vendeu, gente, por conta da pandemia, isolamento social, nós dopamos a população. Mas não fomos nós. A culpa não é nossa, como farmacêutico. A culpa é de quem prescreve. E dopar a pessoa sem necessidade é expor essa pessoa a novas depressões, né? Por exemplo, pode existir casos de pessoas que fazem uso desses medicamentos e aí, vamos dizer assim, a filha viu um assassinato no bairro e aí tá mal. E aí não tá conseguindo dormir, aí vai lá e a mãe dá um Rivotril para a filha dormir. Esse único Rivotril aí já é pode desencadear, possivelmente, uma depressão nessa criança. Porque vai ter tanta serotonina ali disponível, talvez, ou a depressão no sistema nervoso central pode alterar a sopa química que existe aqui dentro e criar uma depressão. Não dá para prever. Esses medicamentos todos são controlados justamente porque eles não são brincadeira. Do mesmo jeito que a gente enxerga o crack, a pessoa consumiu uma vez e vicia, eu acho que na segunda vez ela já está dependente quimicamente da substância, a mesma coisa acontece para alguns desses medicamentos. Então eu enxergo esses fármacos do mesmo jeito que eu enxergo o crack. Eu não quero tomar nunca esses medicamentos. Mas vocês encontrarão pacientes que querem e acham normal. Vocês encontrarão pacientes que estão sendo assistidos por prescritores que já... Quem é bom com martelo acha que tudo é prego. Sentou e ficou triste? Rivotril. Aí é aquela luta, né, entre o psicólogo e o psiquiatra. É a luta entre o psicólogo e o psiquiatra. É muito difícil andar de mão dadas. É muito difícil. Eu imagino que depois que a gente tiver formado seja mais difícil ainda. E eu tenho muito medo de alguns medicamentos também, assim como você disse. Porque minha família tem um histórico, assim, de dependência muito, muito, muito forte. E, assim, nossa, eu corro. Se eu tiver com dor de cabeça, eu hiberno, eu paro onde eu tiver, eu faço qualquer coisa. Mas eu, assim, deixo pra última solução tomar remédio. Eu não consigo. A minha mãe, minha filha, ela sentiu, tá com Dorflex. Dorflex não, cara, eu não tomo mais Dorflex. Dorflex é fichinha pra ela. É só remédio pesado. Professor, eu mesmo sou uma que eu tô assistindo essa aula e eu tô meio assustada, porque eu faço uso de benzodiazepínico. E quando eu fui no bulário da Anvisa para ver os que eu tomo, eu fiquei muito chocada. Muito chocada com o que eu tô tomando. Viu? Você precisa de um acompanhamento psicológico. Sim, não, mas eu faço acompanhamento psicológico e com psiquiatra, né? Ah, sim. Mas assim, eu já tô na diminuição. Mas eu já faço tratamento tem 1 ano, mas tem remédios ali que eu já tinha que ter parado há muito tempo. Já não era para estar tomando 1 ano nunca. E não é normal, não ficou normal tomar muito tempo assim e tal? Vamos dizer assim, agora você percebeu, né? Mas dá uma impressão que para de fazer efeito. Sim. Parece que o corpo quer mais. Mas é por causa da epigenética. A mudança genética dentro do neurônio. Eu não conseguiria deixar de dar essa informação para vocês aqui, porque eu acho que deve ter sido difícil de alguém ter falado isso para vocês em algum momento. Não. Inclusive, assim, quando eu vejo que às vezes eu tô muito nervosa, porque eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, e eu já trato isso tem um tempo. Então, eu tomo ansiolítico e tomo um antidepressivo. E, assim, quando eu tô bem atacada, assim, né? A primeira coisa que eu faço é tomar um remédio. Mas às vezes me dá tanto desespero que eu acho que o remédio não tá fazendo efeito. Se dependesse de mim, eu até dobrava a dose. Mas eu não Olha faço isso, eu sou só. medrosa.
Eu sou medrosa, mas é pesado, acontece isso mesmo. A gente fica muito dependente. Se eu ficar um dia sem tomar o remédio, no outro dia já me dá uma dor de cabeça assim, é uma crise de abstinência que me dá. Me dá tremedeira, eu começo a passar mal. Igualzinho o pessoal que é usuário de crack. Aham. É horrível, é horrível, é horrível. E depois que eu comecei a estudar, agora eu tô com medo. Então, assim, é real, eu tô com medo. E eu falei que até na minha casa, eu falei, não, eu vou voltar no médico, eu vou pedir pra ele já tá diminuindo, né? Eu vou pedir pra ele diminuir mais, porque não tem como. Eu não quero mais ficar tomando isso, não. Eu tô com Não, medo. você tem que resolver essas questões internamente com alguns outros gatilhos É isso aí. psicológicos que vão alterar a epigenética, a expressão gênica do neurônio. Porque sem essa informação, meus amigos, não dá para entender a psicofarmacologia. Exato. O Senão que você fica viciado em remédio. fica viciado em remédio. Se eu chegasse aqui e pegasse assim, ó, semana 1, aquela introdução de farmacologia. Segunda aula, benzodiazepínicos. Terceira aula, inibidores na recaptação de serotonina. Quarta aula, medicamentos utilizados para o Parkinson. Quinta aula, medicamentos utilizados para Alzheimer. Não funciona. Eu tenho que dar essa introdução. Eu dei uma introdução geral e agora uma introdução da neurotransmissão. Por exemplo, Para depois a gente entrar nas classes. eu descobri que eu tomo um remédio que causa anorexia. Aí eu fui descobrir, né, por que eu emagreci 11 quilos de um ano pra cá. Viu? É o remédio. O remédio me secou 11 quilos. Mas agora você falando isso, vai ter muita gente querendo tomar para emagrecer. Mas não são 11 quilos saudáveis, né? Esse é o problema. Exatamente, não são 11 quilos saudáveis, porque eu não sinto fome. Sim. Então qualquer coisa me sustenta, entendeu? Aí, já inibiu uma coisa que não era pra ter inibido. Exato. É pesado isso. Eu fiquei muito preocupada quando eu abri o bulário, eu peguei todos os remédios e falei, não, peraí, deixa eu ver o que eu tô tomando. É muito veneno. E é isso aí que eu quero que vocês façam. Sempre que surgir uma dúvida, sempre que surgir uma curiosidade, vá no bulário da Anvisa, abra a bula do profissional e verifique todas as questões. Porque agora que você viu isso, principalmente para os medicamentos que você usa, você não vai mais esquecer. Vai memorizar essa função. E isso aí é mais eficiente do que eu te dar uma aula sobre benzodiazepínicos. Porque quem que é o melhor professor do mundo? É você. Cada um de vocês é o seu melhor professor. Nosso papel aqui é apresentar onde encontrar esse conteúdo, facilitar o entendimento do conteúdo. Para mim, dentro da psicofarmacologia, pelos livros que eu já estudei, essa parte de neurotransmissão e mostrar que tem toda uma genética por trás do neurônio é mostrar para vocês por que as pessoas adoecem desses problemas do sistema nervoso central, problemas psicológicos. Tá? Sem saber disso, fica difícil mostrar para vocês qual que é o tratamento. E é uma justificativa muito pertinente para o trabalho do psicólogo. Eu, farmacêutico, por entender de medicamento e como eles funcionam, o trabalho do psicólogo é muito mais louvável, muito mais eficiente para o tratamento do paciente do que o do psiquiatra, que vai prescrever o medicamento, que eu sei como é que funciona e eu sei que ele não é a solução. A solução é psicológica. O trauma foi psicológico. Tanto que eu melhorei bem mais depois que eu fui bem mais regular, assim, que eu fui para o psicólogo e fiquei direto, né? Que antigamente eu parava, hoje não, hoje eu tenho uma rotina de ir no psicólogo. E melhorou bastante, tanto que até diminuiu os remédios, né? Então, assim, você vê que não faz, assim, não é o remédio que cura. Exatamente. Né? Não é o remédio que resolve. Né? Poxa, o trauma foi psicológico. Eu tenho que resolver psicologicamente. Eu não posso resolver quimicamente, né?
E esse trauma psicológico é por quê? Porque a epigenética do neurônio foi modificada. E o jeito de reverter essa mudança epigenética é, de novo, com psicologia. Porque quimicamente eu só consigo mimetizar os neurotransmissores, ou interagir com as proteínas que transportam, ou interagir com o receptor, mais nada. Nada dentro da expressão gênica do neurônio é modificado. E é essa expressão gênica que muda com o trauma. Então eu tenho que mudar essa expressão gênica. O remédio é só um adjuvante para que o paciente possa desenvolver suas funções, possa trabalhar normalmente, porque a gente precisa trabalhar e tal, possa se sentir bem, cuidar dos filhos, família e tal. Mas resolver o problema só psicologicamente, porque a origem do problema é psicológica. Ficamos assim por hoje? Sim. Tem bastante coisa para ler aí nessa aula. E podem ficar tranquilos, porque apesar da gente ter usado vários termos aí diferentes e tal, a nossa prova é em base no que a gente discutiu em aula, tá? Então, essas conversas que a gente tem no final da aula, elas é que acabam virando as nossas questões, tá? E estou disponível para vocês aí no WhatsApp, qualquer dúvida, se vocês precisarem. E se vocês tiverem algum bom livro aí de psicologia que baixaram, quiserem mandar para mim, para eu adicionar aqui na minha biblioteca, vale bastante a pena. Muito obrigado pela participação de vocês hoje. Espero que a aula que vem seja assim também, tá? Tá bom, professor. Obrigado, viu? De Até nada. semana que vem. Boa semana. Professor, eu vou só aproveitar o finalzinho da aula para te fazer uma proposta. A gente, que é do turno da manhã, a gente tenta combinar com o professor de começar a aula 8h30. Ah, sim. Porque assim, a gente 8 horas a gente já ia estar atrasado mesmo. Aí alguns professores topam, outros não. E como a sua disciplina é inteira no seu dia, tipo, só tem você no seu dia, e são só os 3 primeiros horários, né? A gente queria saber se você teria problema ou se você toparia. Excelente, top Começar sim. 8h30. Eu vou começar, na verdade, 8 horas mesmo, porque eu tenho problema de acordar cedo. Hoje quase que eu não acordei direito. Mas vocês podem entrar 8h30, assim, a gente começa 8h30. Sem problemas. Tá bom. Libera Beleza? Fica assim então, meus amigos. Até semana que vem. Boa semana para vocês. Tá bom, então eu vou avisar no grupo que semana que vem é 8h30, tá bom?